Mister Moura na área! E hoje, galera, nós vamos aprender um pouco mais sobre percepção, ou melhor, sensação e percepção. Nós, seres humanos, nós somos seres racionais e entendemos o mundo. Na perspectiva religiosa, cristã, que domina o Brasil, diz o seguinte: Deus fez o homem para dominar sobre os céus, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre as feras da terra. Isso através da racionalidade, né? A forma de conhecer e entender como funcionam os elementos, os aspectos da natureza fez com que nós nos tornássemos dominantes. E o ser humano, ele conhece as coisas, né? Ele conhece o mundo, a mente, a natureza. E a filosofia, ela trabalha essa busca de entender como o ser humano conhece o mundo, a realidade. Daí, essa pergunta, né? Como nós realmente conhecemos o mundo? É o que nos dizem? É o que vemos? É o que sentimos? Ou o que criamos? O certo é que o nosso conhecimento, ele se dá através do nosso corpo, né? Do que vemos, do que cheiramos, do que degustamos, do que ouvimos e do que tocamos. Tudo isso controlado por uma força, por um motor, pelo cérebro. É ele que faz os processamentos necessários para que nós possamos estar usando todas as nossas capacidades e devemos estar trabalhando o conhecimento nessas duas vertentes, né? O cérebro, a mentalidade, o conhecimento, a razão e os sentidos. Bem, sensação, né, é o nosso conhecimento primeiro, inicial, sobre alguma coisa. Um exemplo muito simples de que nós usamos sobre a sensação é o dia a dia, né? Nossos alunos da escola. Imagina que chega uma garota linda, aquelas garotas, você sabe, né? Que quando chega as meninas que têm namorados, não gostei. Essa menina é besta. A primeira sensação que você teve dela foi de ciúme. A primeira sensação foi de ciúme. O primeiro tipo de conhecimento que você lançou sobre ela foi uma sensação ruim, negativa, né? Travando aqui. Tá voltando. Travou, mas tá voltando. A primeira sensação que você teve, o primeiro conhecimento, a primeira impressão é que ela é besta. Por quê? Isso aí você vai saber depois. Depois você começa a ter um pouco mais de sensações sobre ela. A primeira sensação é que ela é besta, porque era bonito, seu namorado olhou, isso não é legal. Você tem uma outra sensação, ver ela ajudando a outra pessoa, parece que ela é legal. Você está com problemas em determinado dia, ela chega e diz que está precisando de alguma coisa, você tem uma outra sensação. Você agora somou 3 sensações sobre ela. E agora você começa a ter uma percepção sobre ela. A união das sensações, então, faz com que você chegue a uma conclusão. O conhecimento diz que, através dos nossos sentidos, nós entramos em contato com a natureza. Nesse contato, nós criamos nossas primeiras sensações, nosso primeiro contato, nossa primeira impressão, e então nós partimos na busca de mais sensações, que é a percepção. Nesse momento, quando nós unimos ela de forma analítica e reflexiva ou experimental, nós chegamos a uma conclusão. Nós chegamos ao conhecimento. Os sentidos nos dão as sensações. Você viu a menina? Você escutou o que ela falou? E às vezes existe algo que nós dizemos que sentimos as coisas no coração, né? Aí eu senti aquela coisa aqui no coração. Não. É o cérebro que faz esse sentimento. Quando a Ana chegou e te ajudou, né, naquele exemplo que eu dei, você teve um sentimento, seja de amor, seja de apego, seja lá qual for, e ele resultou aqui dentro. Então, nós entramos em contato, todas as nossas sensações vêm através dos nossos sentidos que processam o contato e lançam para o cérebro, e ele faz o que nós chamamos de conclusão, análise, percepção. Certo? Então, os sentidos nos dão as sensações. Os sentidos nos dão
as sensações, tá bom? E aí nós vamos para o segundo momento, o raciocínio, certo? O raciocínio, a mente, conclui, através da união da organização, eu juntei aqui, perdão, o raciocínio, né, o cérebro, capacidade intelectual cognitiva, organiza todas as sensações e conclui chegando na percepção. Então, para os empiristas, né, vamos já chegar daqui a pouco, eles dizem que o papel do cérebro é organizar o que os nossos sentidos nos dão. Então, os sentidos nos dão a sensação, né? A união dessas sensações, a organização dessas sensações é a percepção que o nosso cérebro faz. Ok? Então, o que é o conhecimento? É a organização das sensações que você tem, que você adquire através dos seus sentidos. Então, chegamos ao que nós chamamos de conhecimento. Organização das sensações, conhecimento. O nome dessa organização, percepção. E aí nós temos duas correntes de pensamento, bem simplista mesmo, né? Nós vamos tentar apresentar aqui, que é o empirismo. Edson, o que é o empirismo? É a experiência. É a corrente de pensamento que crê que o conhecimento só existe através dos sentidos. Tudo que não for experimentado, possível de ser experimentado através dos sentidos, não pode ser considerado conhecimento. Daí ele diz que o papel do intelecto, do cérebro, não é produzir o conhecimento, apenas organizar as experiências, concluir, e então isso é o conhecimento. Ou seja, para os empiristas, conhecimento é a organização das sensações através do cérebro. Ele não produz a verdade nem o conhecimento. Ele organiza o que os nossos aspectos físicos, ou seja, nossos sentidos, captam. Ok? Então, empirismo, corrente de pensamento que acredita que o conhecimento só vem através da experiência. Que o papel do intelecto é organizar essas sensações e construir o conhecimento, ou seja, a percepção. Daí nós chegamos à nossa segunda corrente de pensamento, que se opõe ao empirismo. Ela é contrária ao empirismo. Ela diz o quê? Ela diz que nós nascemos com ideias inatas, sim, e que o cérebro pode sim construir conhecimento. A nossa mente. Nós nascemos com ideias inatas. Existem ideias que estão além do que existe, né? Ou seja, o que é que existe para a ciência? O que os nossos sentidos podem, de alguma forma, provar. Certo? Então ele vai trazer a ideia de que, principalmente René Descartes, ele vai dizer que existe no ser humano a ideia inata, que não vem através dos sentidos. Os sentidos captam dados da realidade que faz com que o cérebro, a nossa capacidade racional, crie, né, uma ideia sobre aquilo, lógico. Ele vai trazer um exemplo de ideia inata como o infinito. O infinito não pode ser calculado, né? O infinito não pode ser visto, cheirado, tocado, ouvido, degustado. Não. O infinito é uma ideia inata, segundo o racionalismo, que existe para explicar aquilo que o empirismo não consegue explicar. Então, o racionalismo, ele vai dizer que a percepção, ela é sim criação do cérebro. Ao contrário do empirismo, que diz que não, a percepção é apenas organização do cérebro. Então, o racionalismo diz que, sim, nós conhecemos, entramos em contato com o mundo natural através dos nossos sentidos, mas a produção do conhecimento se dá através do raciocínio, do conhecimento lógico racional. Ok? Não pode ser objeto de experiência. O homem cria as ideias. René Descartes vai dizer que uma das ideias inata, né? Ou seja, a ideia que existe além do que os homens aprendem na sociedade, é Deus. Ele cria um seguinte raciocínio. Sendo Deus um ser perfeito, sendo o homem imperfeito, poderia o homem ter criado uma ideia de um ser perfeito? Daí ele cria o raciocínio seguinte. Se o homem é imperfeito, logo a ideia da perfeição ela é inata. E ela não foi objeto dos sentidos. Ela é uma ideia que pelo próprio Deus nos veio.
Então, racionalismo. A ideia de que o conhecimento vem através do cérebro, através do raciocínio lógico humano, como ideias inatas, que nascem conosco, que explicam aquilo que não é material, físico ou experienciável. Moral da história: sensação, percepção. Sensação, nossas primeiras impressões sobre algo. Percepção, nossa conclusão final sobre algo. Os nossos sentidos nos dão a sensação e a percepção vem através do nosso cérebro, nosso raciocínio. Daí, disse que o raciocínio se conclui através da união delas. Ou seja, a união das sensações produz a percepção. O cérebro organiza as sensações, criando o conhecimento. O empirismo acredita que todo esse processo de conhecimento vem através só dos sentidos e a mente se organiza. O racionalismo acredita que os sentidos nos faz entrar em contato com a natureza, mas é o cérebro que conclui e cria o conhecimento. Então é isso aí, muito simples, uma revisão bem simplista mesmo, né? Para que nós possamos pegar os conceitinhos básicos e possamos partir para a nossa prova nesse momento de adaptação de quarentena. Tchê, Edson Moura na área. Beijo, valeu, fui.